Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar um bocadinho sobre o estado daqui do nosso mercado de telecomunicações em Portugal ao longo do ano de 2025, agora que já temos na nossa posse todos os dados relativos aos pacotes de serviço, aos serviços móveis, aos preços das telecomunicações e às reclamações. Vamos analisar tudo isto ao longo deste vídeo, mas antes de começarmos vou-vos pedir aquilo que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o teu like, subscreve o canal, passa em viciadocomenta.pt, onde vais poder ler alguns artigos escritos por mim que normalmente acompanham aqui estes vídeos. E por último, podes carregar aí no botãozinho do aderir e por apenas 99 cêntimos por mês terás acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária, sem teres que ficar a aguardar o dia em que o vídeo é lançado para público. Ora, muito bem. Chegados aqui a março de 2026, é a altura de a Anacom começar a publicar os resultados do último trimestre de 2025, que comparam com o último trimestre de 2024 e, portanto, ficamos assim com uma noção total de como é que correram as coisas no mercado das telecomunicações ao longo do ano de 2025. Há aqui algumas coisas que eu considero interessantes, outras que parece-me estarem dentro da senda daquilo que já expectávamos, por isso, sem perder mais tempo, uma vez que temos aqui muita informação para analisar, vamos avançar. Antes só de avançar, vou-vos dizer que eu normalmente fazia estes vídeos de uma forma separada, à medida que a Anacom ia fazendo aqui estas publicações, eu ia fazendo vídeos a fazer essa análise, mas uma vez que estamos numa fase do ano em que temos imenso conteúdo para falar, fica difícil estar a fazer tantos vídeos de assuntos, por isso decidi condensar aqui tudo. Digam nos comentários se preferem na mesma a separação dos conteúdos ou se assim está bom para vocês. Vamos avançar. Meus amigos, primeira coisa que eu inclusive já tinha analisado no Viciado Ponto Crítico, já agora para quem não conhece é uma série que eu faço em direto para vocês sempre que sai assim alguma coisa nova que eu considero que é motivo de análise e que está na aba de diretos ou live streams aqui no canal do YouTube. É só irem lá acima à aba dos diretos e têm lá toda a série do Viciado.crítico e podem também ver em viciadocomenta.pt na aba do Viciado.crítico. Bom, aquilo que eu já tinha analisado aqui com algum do pessoal que se vêem essa série já tinham percebido, mas aqui só para ficar tudo junto no vídeo. Portanto, os pacotes de serviço, no que diz respeito ao quarto trimestre de 2025, registaram aqui um aumento no número de subscritores. Estamos agora com mais 10,7% face ao período homólogo e estamos neste momento com 4,8 milhões de subscritores dos pacotes de serviço. Lembrar que os pacotes de serviço é tudo aquilo que engloba vários serviços nos serviços, ou seja, nos pacotes de serviços das telecom, nomeadamente ter uma internet e uma televisão, ter uma internet, uma televisão, um telefone, ter uma internet, uma televisão, dois telefones e um seguro de saúde ou, eventualmente, a energia Mel, por exemplo, e aqui já entramos nos quintuple play, que são os serviços normais, mais a soma de alguns outros serviços que, entretanto, as telecom agora passaram a fornecer. Do ponto de vista das receitas globais, passámos para 2.263 mil milhões de euros e, portanto, isto significa que houve um aumento de 0,4 face ao ano anterior. Do ponto de vista das cotas de mercado, que é aquilo que acho que é mais relevante na análise, temos a Mel a manter basicamente a sua posição, assim como a nós. Temos a Vodafone também com uma queda muito ligeira, praticamente sem representação. E temos aqui o grupo DigiNovo com um aumento de 0,4%, que também é muito pouco sensível. Talvez seja sensível tendo em conta a amostra, ou tendo em conta a dimensão, estamos a falar de 3% de uma cota de mercado a crescer 0,4 é qualquer coisa. No caso concreto, ter 41,6 descer 0,1 ou ter 34 descer 0,1 para mim não é relevante. Em todo caso, claro, à boleia do crescimento da Digi, caem as outras, não é? Porque os clientes não se multiplicam, portanto, se vão para a Digi, estão a sair de algum lado. Ainda assim, é muito relevante perceber uma tendência que eu considero cada vez mais interessante analisar, que é o facto da Vodafone ter estagnado nos 20%. A Vodafone não consegue entrar mais nas cotas da NOS e da Mel do que os 20%. É algo diferente daquilo que nós depois vamos ver do ponto de vista móvel. Relembrar que a Vodafone é um player de pacotes de serviço há não tantos anos quanto aquilo que é do ponto de vista móvel, mas é muito significativo que a Vodafone, apesar de ter um serviço interessante, não consegue entrar dentro destas cotas de mercado muito vincadas e mesmo a própria nós não consegue ainda afetar, apesar do seu crescimento noutras áreas, nomeadamente até no móvel, não consegue afetar esta que é o domínio da Mel
que é muito significativo. Depois, algo que também mudou foi aqui a distribuição. Se vocês viram o ponto crítico, eu vou só passar rapidamente, se quiserem, vem o ponto crítico a falar sobre isso, que é aqui o nível do tipo de ofertas. Ou seja, estão a reduzir significativamente, creio eu, de cabeça, se a memória não me falha, a reduzir 3,2% face ao período anterior. Aqui os pacotes triple play estão a aumentar os 4 e 5 produtos, quadruple e quintuple play, algo assim, e o dois produtos também está a aumentar, aumentou, salvo erro, 0,5%. Ou seja, as pessoas estão a sair muito ou para planos inferiores, neste caso, planos que, por exemplo, ter internet e televisão, vamos imaginar ter internet e televisão numa low cost e manter o telemóvel standalone, ou seja, fora dos planos. Ou seja, há muita gente a optar por esta estratégia ou então a passar para a frente, ou seja, a acrescentar mais serviços e neste caso depois a virem aqui para os 4 e 5 produtos, ok? A nível dos preços de receita média, eu fiz essa análise toda detalhada no ponto crítico, mas tivemos aqui alguma redução, mas nada de muito significativo. Portanto, em números redondos, do ponto de vista dos pacotes, vemos a Digi a crescer qualquer coisa, não é significativo. Recordo também que nesta área é a área mais difícil da Digi entrar, uma vez que não é só dizer que se está presente no território, é preciso chegar efetivamente com fibra e com serviço a esse território, e isso é um processo que custa dinheiro e ao mesmo tempo também a Digi ainda não consegue fazer num estalar de dedo, apesar de já ter passado um ano. Por isso, a integração entre a Digi e a Novo é a parte mais relevante aqui. Eu acredito que numa primeira fase aquilo que a Digi quererá fazer será essa migração total, portanto passar todos os clientes que estão nos serviços fixos da Novo para dentro daquilo que é os serviços da Digi, e essa passagem pode ser interessante do ponto de vista da angariação do cliente. Porquê? Porque o cliente vai ter uma mensalidade menor, vai ter um período de fidelização que é curto, tendo em conta aquilo que era a realidade Novo, que era 24 meses desde sempre, que agora já é 3 desde que a Digi o comprou, mas vai passar para uma internet de fibra, que não era a realidade da maioria das pessoas que estavam na Novo, e vai eventualmente estar mais satisfeito desse ponto de vista com as velocidades de serviço, o facto de serem espelhadas as velocidades, apesar de ter aqui alguns handicaps, como é o caso, por exemplo, que eu já dei do caso do IP público, ou mesmo até do apoio ao cliente, que infelizmente na Digi é algo muito desinteressante. Apesar de tudo, é um crescimento. Digi na cota dos 3%, veremos o que é que 2026 trará neste sentido. Avançando para para o segundo ponto de análise, vamos olhar aqui para, peço desculpa, fiz aqui errado, vamos olhar para os serviços móveis. Os serviços móveis é algo mais interessante de detalhar, porquê? Porque, ao contrário daquilo que nós estávamos agora mesmo a falar sobre os serviços fixos, onde a Digi tem mais dificuldade em se implementar, porque não é fácil chegar a essa. Um, chegar a todo lado, passar fibra para todo lado. No caso dos móveis é mais fácil, não é? Porque a partir do momento em que a rede nacional está mais ou menos feita, a partir daí, desde que a rede não falhe e desde que a rede tenha uma cobertura interessante, todos os portugueses são possíveis clientes, não é? Bom, neste ponto de vista, tivemos um movimento ao contrário, ou seja, tivemos uma redução no número de serviços móveis ativos face àquilo que é a nossa população. Portanto, temos agora 125 serviços por cada 100 habitantes, que é uma redução de 1,2%. Eu disse até no viciado ponto crítico também, onde tivemos a analisar isto, que muito provavelmente os movimentos migratórios, neste caso, estão neste momento a ser controlados e possivelmente as pessoas neste momento estão. Há muita imigração a sair do nosso país e, portanto, isto também pode ter aqui a relevância para este sentido. Depois, a nível do acesso à internet móvel, estamos muito positivamente, portanto, 105 por cada 100 habitantes acedem à internet através dos seus telemóveis, e, portanto, isso é um aumento de 5,2 pontos percentuais face ao ano anterior. Esse é o caminho. Do ponto de vista do número de cartões ativos, temos 13,4 milhões de cartões ativos, temos menos 0,5 milhões de telemóveis, mas temos mais 6,2% de acessos à internet móvel e temos uma redução de 10,7% no número de acessos através de PC, tablet, pen e router, ou seja, a chamada banda larga móvel, que paulatinamente vai perdendo a sua relevância. Temos um total de 1,3 milhões de cartões machine to machine, não sei como é que isto compara com o ano anterior, já não me recordo, mas creio que anda mais ou menos parecido. Do ponto de vista da utilização dos serviços móveis, temos uma esmagadora maioria com a utilização total, ou seja, voz e internet móvel. Temos 15,9% em utilização somente de voz, e portanto aqui estarão os telemóveis que estão, os chamados telemóveis mais antigos, ou a malta que até compra telemóveis
só para fazer chamadas, no nível empresarial então há muito disso, e temos 4,2% dos acessos feitos através de PC e tablet. Outra coisa relevante aqui é o caso do número de minutos consumido em média por cada utilizador, que baixou 4,6% face ao ano anterior e está agora fixado em 201 minutos. É natural que este valor vá reduzindo ao longo dos próximos anos, uma vez que os WhatsApps da vida, os Telegrams, os Messengers, etc., vão reduzindo substancialmente aquilo que são as chamadas ditas tradicionais. Por último, a nível do acesso à banda larga móvel, estamos neste momento com uma média de consumo de 17,7 GB por utilizador, o que é muito significativo, uma vez que representa um aumento de quase 40% face ao ano anterior. Destes 17,7 GB, temos 9,3 GB na rede 5G. Portanto, a rede 5G vai continuar sempre a crescer também à medida que mais telemóveis vão sendo atualizados e que o pessoal vai tendo acesso a essa rede, e o consumo vai também aumentando, uma vez que grande parte das ofertas hoje em dia já compreendem um aumento muito grande no número de dados que as pessoas têm disponíveis. Ou seja, nós temos de realidades onde muitas pessoas tinham eventualmente, sei lá, 20, 30, 50 gigas, e hoje em dia o normal são de 50, 100, 250 ilimitados. Portanto, é normal que o pessoal vá também aumentando muito. Olhando para a cota de mercado, e aqui temos já alterações mais sensíveis, temos neste momento a Mel líder com 36%, mas com uma queda de quase um ponto percentual face ao ano anterior. Muita atenção a isso. A nós a crescer com 0,5 pontos percentuais para o total de 31,1%. A Vodafone a cair 0,4 pontos percentuais para 27,6%, um crescimento expressivo da Digi novo de 0,8 pontos percentuais a chegar agora à cota de mercado de 3,3%, e a Leica Mobile a apresentar-se como a quarta neste ranking, a quinta neste ranking, com 2% e com um aumento de 0,1 pontos percentuais. O que é que me apraz dizer aqui? Tal como eu vos tinha falado relativamente às questões dos pacotes fixos, a Vodafone é o terceiro player, e esse terceiro player longe da NOS e da Mel. No caso concreto dos móveis, até pelo tempo em que, neste caso concreto, a Vodafone está cá em Portugal a operar, nota-se que de facto tem um peso muito mais aproximado e, portanto, está muito mais próxima da NOS desse ponto de vista do que o que está no ponto de vista dos móveis. Ainda assim, perceber aqui estes dados e permite-nos olhar para estes dados, permite-nos perceber muita daquela que é a campanha das operadoras low cost ao longo dos últimos meses. Estou-vos a falar do quê? Por exemplo, lembram-se de nós estarmos a dizer, então, mas já repararam que sempre que há aproximações de preço ou igualar preços entre as operadoras low cost e a Digi, vem sempre em primeiro lugar essa resposta por parte da Uso e por parte da Amigo. Está aqui a resposta. Foram as únicas duas operadoras que viram as suas cotas reduzir. A U é sempre a última a responder. Evita responder, só responde em último caso. Porquê? Porque, dito pelo CEO da NOS, Miguel Almeida, não tem interesse de maneira nenhuma de estar a fazer crescer os números da U, e, portanto, o interesse é que a U não passe os 2 dígitos do que diz respeito à cota. Portanto, neste caso concreto, a U está bem, recomenda-se, a nós também. Portanto, a nós não tem nenhum interesse em estar a penetrar ainda mais neste mercado das low cost, porque isso só vai fazer concorrência à própria empresa principal e fazê-los perder rentabilidade na operação. Por isso, quem tem que andar a correr atrás do prejuízo são a Mel e a Vodafone, uma vez que as suas cotas de mercado estão a ser amplamente destruídas, por uma parte pela Digi e por outra parte pela nós, que neste caso veio buscar 0,5 e a Digi 0,8. E portanto este valor somado vocês percebem que é precisamente o mesmo valor, e neste caso a Leica também com 0,1 é o valor que sai da cota da Vodafone e da cota da Mel. Portanto, isso é um ponto de análise que eu acho relevante. A Digi ia chegar a 3,3%. Estava com medo desta análise, porque efetivamente há aqui um valor grande que ainda vem do tempo da Novo. Essa migração, nós já vamos ver dados disso, essa migração entre a Digi e a Novo já está praticamente concluída. Portanto, a Digi neste momento já absorveu tudo aquilo que tinha para absorver por parte da Novo no que diz respeito aos serviços móveis, até porque não poderia continuar muito mais tempo, uma vez que havia um acordo de operação móvel virtual com a Mel e, portanto, não fazia sentido. E, portanto, essa absorção já foi feita, e daí para a frente dessa absorção, que era de sensivelmente 2,5%, peço desculpa, era de aproximadamente 1,8% da cota de mercado. Neste momento, olhando para aquilo que são os números, significa que a Digi já cresceu bastante para além daquilo que eram os números da própria
da própria Novo, ok? Bom, avançando para isto, o que é que eu também quero dizer? Este ano 2025 ficou marcado por diversos problemas por parte da operadora romena e, portanto, eu estava com algum medo que efetivamente os dados da Digi não fossem tão interessantes. Ainda assim, foi um crescimento, é um crescimento pequenino, curtinho, mas vamos ver o que é que 2026 poderá trazer nesse sentido. Continuando nessa análise que nós estávamos a fazer, portanto, olhando aquilo que são os dados, portanto, dos acessos móveis com utilização efetiva, nós aqui conseguimos analisar aquilo que eu estava a dizer. Portanto, olhando aqui para estes dados que eu aqui assinalei, vocês vão perceber que o grupo DigiNovo em 2024 representava 2,5% da cota de mercado, sendo que desses 2,5% da cota de mercado de móveis, ok? Sendo que desses 2,5%, 1,8% correspondiam ou seja, à cota que a própria Cabvisão barra Novo tinha e 0,7 correspondiam à cota da Digi. Em dados do último trimestre de 25, neste momento a Novo representa apenas 0,2 destes 3,3, ou seja, essa migração está praticamente concluída. A Digi representa 3,1. Ou seja, se nós formos olhar para isto, assumindo com base que neste momento destes 3.1, 1.6 correspondem aos valores que vinham da Novo, isso significa que neste momento de 1.6, ou seja, subtraindo aos 3.1 os 1.8 e depois retirando, neste caso, os 0.7, há ali um ligeiríssimo valor que será então o crescimento real que a Digi apresentou neste último ano. Portanto, este valor, apesar de estar a aumentar, eu tenho sempre que ter isso em atenção. Relembro-vos que a Digi não está a entrar diretamente nos mercados, está a absorver parte daquilo que já tinha, chegando e comprando a Novo. Portanto, o crescimento analisado assim não é tão fantástico quanto isso. Apesar de tudo, eu acho que 2026, se a Digi conseguir manter o serviço minimamente funcional, se já não tiver mais brincadeiras como aquelas que houve durante o apagão, se o problema das chamadas ficar minimamente resolvido, pode ser que eventualmente as coisas comecem a melhorar. Apesar de tudo, como eu vos disse, 2026 não será o ano de grande explosão da Digi, acredito eu. Há muito trabalho a fazer, nomeadamente nas redes móveis. Houve aqui a questão da depressão Christine, veremos como é que isso afeta, e as operadoras principais, vamos dizer assim, estão já a responder de uma forma muito agressiva com as suas low cost, e isso está a fazer com que já tenham igualado os preços até pelo menos dia 18 de março. Vocês vão estar a ver este vídeo provavelmente depois, mas até dia 18 de março eventualmente estão a igualar, e portanto há muita gente que acaba por perder a vontade de estar na Digi, às vezes com problemas, e migra para as low cost a pagar o mesmo valor. Portanto, esperaremos pelos próximos dados trimestrais, neste caso referentes ao primeiro trimestre de 25, para termos mais ou menos, ou de 26, para termos depois mais ou menos uma noção de qual é que foi o real impacto destas campanhas que as low cost fizeram. Outra coisa que eu quero analisar é a questão das portabilidades trimestrais, continuam muito altas. Estamos sempre ali numa base de valor de mais de 210 mil portabilidades por trimestre, o que é significativo. Apesar de tudo, a cair aqui 0,7% face àquilo que foi o período homólogo, mas nesse período homólogo diria eu que estávamos a falar de um boom muito grande, porque foi o primeiro trimestre de Digi, etc. Portanto, houve muita gente que de repente começou a ver preços e a fazer portabilidades e não sei o quê. Apesar de tudo, são 200 e tal mudanças, 200 e tal mil mudanças por cada trimestre, o que significa que ao final de um ano temos uma média de 800 mil portabilidades, o que é muito significativo, e portanto estes movimentos, estas deslocações do pessoal está sempre a pressionar as operadoras de maneira a garantir que os preços sejam sempre os mais atrativos possíveis, ok? Depois, a nível do número de utilizadores de internet móvel, temos aqui dados que mostram claramente essa tendência crescente. Não poderia ser de outra maneira, até porque isso faz parte do crescimento normal da população, no que diz respeito da população e da literacia e até do desenvolvimento daquilo que é o parque dos telemóveis. Cada vez há mais gente a substituir os antigos telemóveis de teclas por smartphones. A partir daí, o acesso à rede móvel acontece naturalmente. Portanto, ao longo dos anos só se vai assistir a um aumento cada vez maior disso. A nível das cotas de acesso à internet móvel por cada um dos operadores, percebemos aqui que temos uma relevância significativa daqui do grupo DigiNovo para 3.9, com um aumento de 1%. Temos uma queda nesse valor por parte da Mel para 33.7, temos uma queda na NOS para 32.3 e temos um aumento de 1% no caso
da Vodafone, ok? Isto aqui é diferente, ou seja, não tem a ver com a cota, tem a ver com o total de acessos, quanto é que corresponde a cada operador. Neste caso concreto, no grupo DigiNovo, apenas 0,1% corresponde à questão da Novo e 3,7% aqui à Digi. Eu diria que este valor tem tendência a aumentar, uma vez que facilmente qualquer pessoa tem cartões ilimitados da Digi. A Digi não aplica aquele género de políticas de utilização responsáveis de uma maneira tão agressiva, inclusive a maioria do pessoal que está neste momento nos planos ilimitados das operadoras principais tem um cap nas velocidades. Não significa que não permita fazer o acesso dia a dia, mas para chegar a valores estratosféricos é mais difícil. E depois também há aqui a questão de que a Digi pode, efetivamente, em algumas zonas, não ter. Às vezes há pessoal que me diz assim: mas eu na low cost capado tenho mais velocidade do que na Digi sem cap. Ok, eu compreendo, mas nas zonas onde a Digi tem essa velocidade disponível, tu tens essa velocidade disponível. E nas outras não funciona exatamente assim, pelo menos em alguns casos específicos, apesar de existirem o caso da U, que não apresenta essas limitações, e alguns clientes da USO que também não têm essa limitação. No caso da Amigo, são pessoas corretíssimas. Desde o início, as limitações estão lá e estão expostas, mas pronto, fica aqui também um ponto de análise que eu considero relevante. Depois, continuando aqui, estava aqui a verificar o caso dos machine to machine, mas é uma questão relativamente desinteressante, provavelmente para vocês, perceber somente que a Vodafone está a perder preponderância aí, com uma queda de 2,6%, a nós também, e um aumento de 3%, ou seja, a maioria da malta que opta por estes cartões machine to machine, acabam por estar na rede da Mel. Avançando, depois aqui pontos interessantes que eu acho que são relevantes. Temos aqui a evolução trimestral do tráfego de voz, portanto conseguem perceber que houve aqui um crescimento e que desde já há uns anos para cá que o valor só tem vindo a cair e vai ser assim sem qualquer tipo de dúvida. A média é de 7 minutos por dia por acesso, que é baixíssimo, ok? Bom, avançando aí, só para os últimos dados, que são dados que eu normalmente analiso sempre com vocês, vamos deixar aqui. Tenho aqui uma coisa interessante que eu também quero falar com vocês, que é relativamente aqui à questão das SMS. Muito se falou no início que as SMS eram muito relevante. Em média, o tráfego diário, o tráfego mensal é de 33 SMS por acesso, ok? Uma coisa é aquilo que as pessoas dizem que vão fazer, outra coisa é aquilo que as pessoas realmente fazem. Se nós formos ver aqui no número de SMS, vocês vão perceber. Peço desculpa que agora perdi-me aqui um bocadinho, aqui para baixo, exatamente. Portanto, como vocês veem, face ao período homólogo, há uma queda de 29,3% no número de mensagens escritas, ok? Portanto, estamos a falar de uma queda que só mostra a tendência de que as SMS hoje em dia são absolutamente um caminho a cair. Não vou dizer que são absolutamente indiferentes, porque não o são, mas não são aquilo tudo que as pessoas queriam fazer crer quando era um ponto negativo a Digi cobrar essas SMS. Olhando àquilo que é o tráfego médio mensal, vamos imaginar que tu estás dentro da média e envias 33 SMS por cada mês, significa que irias pagar 33 cêntimos por mês de mensagens extra. Portanto, se isso te faz diferença, ok. Se não, é o que é. Ok? Continuando aqui, portanto, olhando até aqui à questão das SMS, daquilo que vale na distribuição por prestador do tráfego de SMS, o grupo da Digi vale neste momento 1,9% disso, com quedas de 0,5%, sendo que sai 2,4% para 1,9%, e veremos aqui a Mel a continuar esse movimento crescente, a nós também, e a Vodafone a cair 3,2%, o que é muito sensível mesmo. Perceber que também os utilizadores da Vodafone cada vez desconsideram mais a questão das SMS. Depois temos aqui a questão do roaming, também acho que não é extremamente relevante estar a analisar isso porque é mais chato e mais obriga a mais detalhe. E depois, pronto, vamos finalizar aqui este capítulo com a questão dos acessos à banda larga móvel. Portanto, como vocês aqui conseguem perceber, o crescimento é sempre a crescer, ok? E isto vai continuar a ser assim, pelo menos enquanto as operadoras continuarem com esta política agressiva de indiscriminadamente venderem ilimitados ao preço da uva mijona. Mas isto também mostra muito uma coisa, que é, há pessoal que fala tarifários de 100 gigas, 300 gigas, 500 gigas, de não sei quê. Vejam a média. A média é 18. Não significa com isto que não haja um bacana que consome 100 megas e o outro consome 2 teras. É verdade. Mas a maioria das pessoas há de estar aqui nesta média. Eu diria que
pacotes de 50 a 100 gigas são mais do que adaptados à esmagadora maioria das pessoas que utilizam esses serviços. Pronto, depois temos aqui um, os dados relativos ao acesso ao 5G, que eu passo só aqui em números redondos. Portanto, neste momento temos 5,7 milhões de acessos à internet móvel 5G e isso faz parte do crescimento expectado para o mercado português, uma vez que o 5G vai sendo progressivamente aumentado assim que os telemóveis passarem também a estarem. Não é só haver sites, é também preciso haver equipamentos que os suportem. Bom, olhando para isto tudo, vamos aqui para o terceiro ponto de análise, que é a questão da evolução dos preços das telecomunicações. Aqui é muito mais rápido. Conseguimos perceber que no mês anterior houve uma variação de 0,3% positiva, o que mostra aqui alguma recuperaçãozita, mas nada de significativo. Em termos de período homólogo, temos uma queda de 1,9%, o que é muito positivo e que denota aqui não só a entrada da Digi, como também a existência das low cost e nesse mercado concorrencial. E depois, olhando aqui à variação média dos últimos 12 meses, temos 0,9% de quebra. Olhando aqui aos serviços particularmente, nos serviços de telefone fixo não houve alterações, também não creio que vá haver muito. Depois, nos serviços de telefone móvel, uma queda de 1,7%, significativo. Banda larga móvel aqui quase 20%, também muito à boleia, certamente, dessa democratização dos dados móveis. Portanto, ou vendem aquilo mesmo muito barato, ou então o pessoal também já não tem interesse, rapidamente fazem um hotspot com o telemóvel, algo assim, e passa à frente. E os pacotes a reduzirem 0,6%. Olhando aquilo que é o contexto da União Europeia, houve um crescimento de 0,5% dos preços, a nível da variação homóloga 1,4% e a variação dos últimos 12 meses com um aumento de 0,2%, o que significa que Portugal tem um desvio desta média de cerca de 1,3%, sensivelmente. Olhando aquilo que são as mensalidades mínimas, portanto, a Digi a ganhar em todas as frentes, nem vale a pena, só serviços de telefone móvel a Digi a vencer tanto no ano passado como este. Nos pacotes Triple Play, aqui a responder igual, inclusive com uma queda face àquilo que era o preço anterior, de 24 para 21. Nos Quadruple Play, a mesma coisa, 28 para 24. Nos Quintuple Play, não entra, porque a Digi não tem o quinto serviço para vender. Este quinto serviço pode ser o serviço de banda larga móvel, que a Digi neste caso não vende, ou pode também ser o caso concreto dos serviços, por exemplo, a Mel tem a Mel Energia, ou eventualmente os planos de saúde, etc., associados aqui aos planos de telecomunicações. Por último ponto de análise, que o vídeo já vai longo, temos aqui a questão das reclamações do setor, também é um ponto rápido, mas que requer aqui alguma atenção na análise. Bom, em 2025 houve sensivelmente 106,4 mil reclamações dirigidas à Anacom contra aquilo que são os prestadores de serviços de comunicações. Desses 106 mil, a distribuição é feita da seguinte forma. Ponto número 1, Vodafone com 21,3 mil, Mel com 18,1 mil, nós com 18 mil, Grupo Digi Novo com 6,5 mil e o Grupo Digi com 1,2 mil. Bom, o que é que eu acho aqui relevante? Ponto número 1, a Mel a apresentar um valor crescente com mais 11% do período homólogo, mas é aquela que representa menos reclamações por 1000 clientes. Vocês hão de se recordar que eu fiz um vídeo anterior em que falávamos sobre isso e eu pedi-vos para vocês memorizarem. O ponto de análise é feito com esta fórmula, número de reclamações por cada 1000 clientes. A Mel aqui tem uma vantagem, que é o facto de ser a operadora em Portugal que tem mais clientes. Portanto, mesmo que haja mais gente a reclamar, o que é até normal, tendo em conta a escala, esse valor depois é mais diminuído, uma vez que é diluído aqui por muitos clientes. Portanto, 4 reclamações por 1000 clientes. Passando aqui para a nós, que fez aqui um serviço fantástico em 2025, aparentemente, uma vez que teve uma redução de 21% no número de reclamações e conseguiu agora chegar a 6,2 reclamações por cada 1000 clientes. A Vodafone a crescer mais 1%, mas é aquela que concentra 33% das reclamações, ou seja, em termos de número absoluto, é aquela que concentra mais reclamações em si. Ainda assim, apresenta aqui um valor de 7,7 reclamações por cada 1000 clientes, o que é muito elevado e é claramente aquela que é mais reclamada das três, mas também é aquela que tem menos clientes, portanto, tendo o mesmo número aproximadamente de reclamações, tem menos clientes, a média aumenta. Olhando agora aqui à questão da Digi, pronto.
aqui é que é a porca que torce o rabo e requer aqui alguma análise, que é o seguinte: a Digi, enquanto Digi, somente tem 1.2 mil reclamações e isso dá um valor de 5.2 mil reclamações por cada 1000 clientes, sendo que reduz de 7.6 para 5.2, parece bem. O problema é que a Digi está a fazer um movimento de aumentar o número de clientes e, eventualmente, isso acaba por ajudar também aqui a média. No caso do grupo que envolve a Digi, portanto, Digi Novo, e aqui estão muitas reclamações de certeza absoluta motivadas pelas faturações duplicadas, motivadas pelo agendamento de serviços nas substituições da malta que entretanto saiu da Novo e que depois foi migrada para a Digi. Portanto, e tendo em conta que a Novo está a reduzir a sua dimensão, chegamos a esta taxa de 18.7 mil reclamações por cada 18.7 reclamações por cada 1000 clientes, o que em apenas 6,5 mil reclamações, que vocês percebem que é até muito menor do que as outras, acaba por dar um valor estratosférico, tendo a ver com isso. Bom, apesar de tudo, como eu vos disse, esse caso provavelmente ainda vai dar um viciado comenta, que é o número de reclamações por causa da questão das faturações duplicadas. Diz e aí, meus amigos, é complicado, ok? Os recursos humanos é muito complicado. A questão das faturações são muito complicadas. Inclusive, eu tive um relato aqui por e-mail. Se vocês tiverem assim, alguma coisa que achem que é relevante partilhar comigo, tem sempre um e-mail nas descrições que eu vejo. Eventualmente, eu irei fazer um vídeo a falar sobre isso. A Digi comete erros na faturação, depois não anula a fatura para emitir uma fatura nova na fatura seguinte, quer corrigir e não sei o que, e andamos nisto. É um problema significativamente difícil de resolver, porque depois parece que se está a falar chinês com o pessoal das linhas. Eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui. Eu sou alguém que adora a Digi, adora aquilo que a Digi fez por nós aqui, o nosso mercado, mas sinceramente tenho muitas dificuldades em compreender algumas atitudes e principalmente é preciso melhorar para ontem os serviços de apoio ao cliente. E isto aqui fica demonstrado. Apesar de que o grupo Digi em si está a melhorar, a Novo faz parte da Digi, portanto isso também tem que estar a melhorar, apesar de eu não dar especial relevância àquela média dos 18.7 por compreender que a Novo está em fase decadente no número de clientes por causa da integração com a Digi, mas 6,1 mil reclamações é elevado tendo em conta a dimensão da Novo e tendo em conta aquilo que vão sendo os nossos relatos. Por isso, meus caros amigos, fica aqui mais um vídeo condensado de toda a análise relativa ao mercado e vemos no próximo Viciado Comenta.